Bom, passando por aqui, para que nós possamos detalhar o nosso conhecimento a respeito do inconsciente, tá? Isso para os alunos do curso de psicanálise, formação e pós-graduação em psicanálise. E o assunto desse módulo é o inconsciente. Então nós queremos trabalhar aqui em vídeos mais curtos, para que você possa assistir mais vezes e começar a pegar algumas conclusões a respeito do que é o inconsciente. Tá? A primeira pessoa a trabalhar especificamente com esse nome foi Freud, mas não foi Freud quem criou o inconsciente. A psicanálise, na verdade, ela é a investigação dos processos inconscientes, trazendo do inconsciente para o consciente. Isso obtendo curas, obtendo respostas, obtendo maiores informações sobre o que é o inconsciente, e para que a pessoa possa entender que grande parte do que fazemos são processos inconscientes e que vão acarretando na nossa vida certas manifestações que justamente são tratadas dentro da psicanálise, diferente de outras ciências. Apesar que a psicanálise não é aceita como ciência por alguns profissionais da área da educação, respeito, nós não temos aí nenhuma ressalva quanto a isso, porém a psicanálise tem sido, ao longo de quase 2 séculos, um instrumento importantíssimo para a sociedade mundial, trouxe uma revolução na área de tratamentos, principalmente na área psicoterapêutica, nos tratamentos aí das dificuldades em que as pessoas têm com suas neuroses, suas psicoses, suas histerias e suas dificuldades. Então, o começo do trabalho de Freud, juntamente com Charcot, que era um outro psiquiatra também, neurologista, eles começaram a trabalhar pessoas com histeria. Bom, pode surgir na tua cabeça uma dúvida sobre o que é histeria. Histeria, na verdade, quando fala que a pessoa é histérica ou que a pessoa está acometida de histeria, histeria, primeiro, que não é uma doença, vamos dizer assim, uma doença contagiosa. Não é uma doença de pele, não é uma doença viral ou bacteriana ou causada por fungos, nada. Não é uma doença biológica, não é uma doença física. Histeria, na verdade, é uma das maneiras, uma das manifestações que o inconsciente tem de tentar se expressar pela via do consciente, isso através de alguns sintomas. Por exemplo, a pessoa gritar é um tipo de histeria. A pessoa, tudo que é exacerbado, seja até o fato da pessoa ser calada demais, ser quieta demais, a pessoa não se manifestar por nada, não esboçar sentimento por nada, isso é um tipo de histeria. Outras pessoas desenvolvem a sua histeria na intelectualidade, quer estudar tudo, quer fazer tudo. Então foca, quase que um hiperfoco numa área específica, e isso acaba trazendo essas demandas do inconsciente tentando se manifestar através do consciente. Então, histeria não é necessariamente uma pessoa que agride os outros. Também pode ser, em casos mais graves, a pessoa pode também se automutilar, a pessoa pode se morder, se cortar, enfim. Um monte de coisas que ela pode fazer, manifestando, então, essa anomalia, esse desconforto inconsciente, tentando
se fazer mostrar pela via do consciente. Então, quando vem do inconsciente tentando transmutar no consciente, é onde a pessoa vai desenvolver ou vai viver aí essas manifestações anômalas. Então, isso seria mais ou menos a histeria. Então, Freud, inicialmente, estudando juntamente com Charcot, usando a hipnose como a base da busca do inconsciente, como eu já disse para vocês, eles não foram os únicos a fazer isso, os filósofos da antiguidade já usavam esses métodos, tanto da hipnose como outros métodos de busca do inconsciente, tá? Então nós temos aí Freud colocando, condensando isso numa só coisa, numa só ciência, numa busca desse entendimento. Então, Freud traz isso para discussão. Ele, juntamente com Charcot, inicialmente pela hipnose, e depois ele abandona a hipnose e começa o processo da livre associação de palavras, onde a pessoa vai expor suas histerias, vai expor suas anomalias psíquicas inconscientes através da sua fala, e ali aí tem através da fala, tem através do sonho, tem através dos atos falhos e várias outras manifestações através de sintomas que a pessoa tem, como na medicina, a pessoa chega, faz a sua queixa, o médico rapidamente faz um exame clínico para ver se aquela queixa tem sentido, e se realmente aquela queixa tem sentido, o médico vai e receita um remédio. Já a psicanálise em relação ao inconsciente, Freud começou, e tanto ele quanto Charcot, eles começaram a estranhar esse comportamento humano que não tinha uma razão biológica, não tinha uma razão fisiológica, não tinha uma razão lógica para que aquelas pessoas estivessem tendo aquelas manifestações histéricas. Então, quando eles viram que isso fugiu do campo da estrutura psíquica, da estrutura cerebral e neural que eles trabalhavam, aí eles começaram a entender que tinha algo mais. E que esse algo mais, que esse algo inexplicável, essa coisa sem razão, igual a gente fala muito das pessoas que choram sem motivo. Não é que é sem motivo, mas não existe ali um motivo aparente, não existe uma dor, ela não levou uma pancada, ela não levou ali algo que fizesse com que ela estivesse sentindo aquela dor para que ela estivesse chorando aquilo que ela está chorando. Então, é aí aonde Freud começa a trazer o conceito do inconsciente, que são essas manifestações, são essas coisas não explicáveis clinicamente, dentro do processo fisiológico, dentro do processo biológico. Então Freud começou a chamar isso de inconsciente. Então, para Freud, inicialmente falando, estamos falando do inconsciente. Para Freud, Freud começou a entender que esse conjunto de pulsões que vão emanando da pessoa e que vai buscando uma forma de ser manifesto, vai buscando uma forma de se expressar na mente consciente, ou através da fala, ou através de uma angústia, através de uma dor, através de um choro, através de um grito, através de um medo, ou de um medo exacerbado, através de uma série de fatores que ele denominou importante, sem uma razão aparente. Então isso foi denominado inconsciente. Então tudo aquilo que acontece em mim, que acontece em você, que não tem uma razão aparente, então isso é o inconsciente. É a parte de nós, e ele também usou uma outra nomenclatura para isso, que são aquelas coisas que a pessoa viveu, mas que esqueceu. Então, é um trauma vivido, esquecido, deixado para trás, mas que a pessoa continua sentindo aquela dor, mas não uma dor física, mas uma dor psíquica, do aparelho psíquico. Quando a gente fala de aparelho psíquico, nós estamos falando de alma, de emoções, de sentimentos. Tá? Aparelho psíquico não tem a ver com a estrutura do cérebro em si.
não é aqui a caixa craniana. Está falando de alma. A palavra psique vem do grego alma. E a alma vai se destrinchando em sentimentos, em pensamentos, em emoções, em impulsões e por aí vai, essas coisas que transcendem a estrutura física do ser humano é denominado de alma. Então, a estrutura psíquica. E Freud começou a estudar isso e a ver isso com maiores detalhes, que dentro da estrutura psíquica, o inconsciente ele é aquele conjunto de pulsões que vão querendo aquilo esquecido, aquilo vivido, porém esquecido, em alguns casos. Em outros casos, aquilo que se quer ser manifesto, um desejo a ser manifesto, uma pulsão que está, de alguma forma, reprimida ou recalcada, ela vai vir a ser manifesta também, né, em forma do inconsciente, mas em forma de uma histeria, de uma neurose ou de alguma outra, de uma outra denominação. Mas tudo isso faz parte do processo inconsciente porque a pessoa não sabe exatamente, não tem uma explicação lógica para aquilo que ela está fazendo. E quando não se existe uma explicação lógica para aquilo que está acontecendo ou tentando se manifestar, pode ser através de uma dor, pode ser através de uma pessoa que parou de andar, por exemplo, uma pessoa que parou de falar. O trauma foi tão profundo que a pessoa não fala mais, a pessoa não consegue mais falar, outros ficam surdos, outros ficam cegos. Então, essa manifestação do inexplicável para Freud é então denominado como o inconsciente. Então, dentro dos estudos de Freud, nós poderíamos ficar aqui horas falando o que ele denomina como inconsciente. Então, fica aqui para vocês essa dica inicial, para que vocês possam começar a ter uma noção do que é o inconsciente dentro da psicanálise, né? Na verdade, a psicanálise é essa investigação dessas coisas inexplicáveis, tá? E surge muita pergunta de diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria, e rapidamente, em menos de um minuto, eu quero mostrar para vocês a diferença de uma coisa e outra. O psiquiatra é aquele médico que fez lá 6 anos de medicina, depois faz mais 2 anos de especialização na área específica de psiquiatria. Então ele tem uma especialização na área da psiquiatria e se tornou um médico psiquiatra. A psicologia, a pessoa vai estudar ali durante 5 anos, 4 anos ela estuda todos os fundamentos e técnicas da psicologia, e no último ano, no 5º ano, ela vai escolher uma área da qual ela quer trabalhar, ou a psicologia clínica, que atende em consultório, ou outros tipos, que são vários, hoje existe, dentro do Conselho de Psicanálise já existem assim uma quantidade enorme. Uma outra aula eu até trouxe e mostrei. Então, são uma quantidade enorme hoje que o Conselho de Psicanálise reconhece como técnicas que a pessoa vai escolher, inclusive a abordagem psicanalítica é uma delas. Já a psicanálise é essa investigação, especificamente falando, essa investigação do inconsciente. Então, a psicanálise ela vai trabalhar 100% desvendando esses processos não explicáveis do ser humano. Então, tudo que se faz sem uma explicação, tudo que se faz sem uma lógica, tudo que se faz sem que se entenda o que está fazendo, que não está consciente, mas está tentando se manifestar no consciente, então isso é a psicanálise. Então, essa investigação toda, ela vem aí através da psicanálise. Então, concluindo aqui essa nossa conversa sobre a questão do inconsciente, está aqui a nossa fala de hoje. Muito obrigado e até a próxima.